Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar. Cansado de se esforçar. Cansado de pensar demais, prever demais, controlar demais. Talvez você tenha feito tudo certo. Talvez tenha dado o seu melhor. E mesmo assim, algo escapou. Uma pessoa foi embora. Um plano não deu certo. Uma perda aconteceu. Uma injustiça se impôs. E você ficou com essa sensação estranha de fracasso. Como se amar, cuidar e se importar fosse um erro. Mas, e se o problema não for o quanto você se importa? E se for a forma como você se prende à ilusão de controle? Hoje a gente vai falar sobre isso. Com calma. Com profundidade. E com a ajuda de alguém que viveu perdas reais, dores profundas, e ainda assim encontrou uma forma de viver com mais leveza no caos do mundo. Michel de Montaigne. Montaigne não era um monge. Não era um sábio iluminado isolado do mundo. Ele era um homem comum, vivendo tempos brutais. Século XVI. Guerras religiosas, pestes, violência, instabilidade política, morte por todos os lados. Ele perdeu amigos, perdeu pessoas que amava profundamente, viveu o medo real da morte todos os dias. E ainda assim, escreveu algo revolucionário. Eu não ensino, eu conto. Os ensaios de Montaigne não são manuais, são tentativas, reflexões imperfeitas. Um ser humano pensando em voz alta sobre como viver sem enlouquecer. Hoje, a gente acredita que controlar é amar, que antecipar tudo é ser responsável, que se preocupar o tempo todo é sinal de cuidado. Mas o que Montaigne percebeu séculos atrás, e a psicologia moderna confirma, é que controle excessivo não nasce do amor, mas do medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de não suportar a dor. Então a mente tenta segurar tudo. Só que a vida não cabe nas mãos fechadas. Essa é talvez a frase mais famosa de Montaigne. E não, ele não estava falando só da morte física. Ele falava de aprender a deixar morrer. Expectativas, imagens idealizadas, certezas, versões antigas de nós mesmos. Cada vez que algo escapa do nosso controle, algo em nós morre também. E isso dói. Mas lutar contra essa morte simbólica só prolonga o sofrimento. Aqui existe um erro muito comum. Desapego não é. Não amar, não se importar, virar indiferente, se fechar emocionalmente. Montaigne deixa isso claro. Ele amava profundamente. Mas ele entendia que amar não dá direito de posse sobre o destino. Você pode amar um animal, uma pessoa, uma causa, e ainda assim reconhecer que você não controla o mundo. E aqui a gente precisa falar de algo importante. Existem dores que não vêm da perda natural, mas da violência, da crueldade, da injustiça. Quando algo ou alguém é arrancado do mundo de forma brutal, nasce algo além da tristeza. Revolta, raiva, ódio, sensação de impotência. Montaigne não romantiza isso. Ele reconhece que o ser humano reage ao absurdo. O problema não é sentir raiva. O problema é deixar que ela nos consuma por dentro. A psicologia chama isso de ruminação traumática, quando a mente tenta, sem sucesso, desfazer o que já aconteceu. O controle tenta. Se eu entender tudo, talvez doa menos. Se eu imaginar todos os cenários, talvez eu me proteja. Se eu odiar o suficiente, talvez isso faça justiça. Mas nada disso devolve o que foi perdido. E Montaigne diz algo duro, porém libertador. A maior parte de nossos tormentos vem das opiniões que temos sobre as coisas, não das coisas em si. Isso não anula a dor, mas mostra onde ela se amplifica. Aqui Montaigne encontra, sem saber, o budismo. Tudo passa, tudo muda. Nada é fixo. O sofrimento nasce quando tentamos congelar o que é vivo. Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de se ferir tentando mudar o passado. Se você está gostando desse vídeo, considere deixar seu like e compartilhar com alguém que pode gostar também. E se você vai assistir até o final, escreva nos comentários: eu não preciso controlar tudo e nem todos.
A psicologia moderna confirma: luto não tem ordem, não tem prazo, não tem forma correta. Você pode sentir amor e raiva ao mesmo tempo, tristeza e revolta, saudade e indignação. Isso não te torna uma pessoa ruim, te torna humano. Soltar o controle não é desistir. É confiar que você pode atravessar a dor sem se destruir. Montaigne nos ensina algo simples e profundo. Viver é aprender a perder sem se perder. Talvez a pergunta não seja: como parar de sentir? Mas sim: como sentir sem me despedaçar? Talvez o descanso venha quando você parar de se cobrar força o tempo todo. Talvez o amor continue existindo, mesmo quando você solta. Respira. Você não precisa controlar tudo para honrar o que foi amado.